Isso que aconteceu no ano passado, de atrasar salários, isso realmente afeta muito, porque você é um jogador que vem da Europa, 10 anos, imagino que tenha construído sua independência financeira, mas nem todo mundo estava naquela condição. É realmente algo que afeta, mesmo que inconscientemente, não estou dizendo que o jogador queira fazer por mal, mas inconscientemente acaba levando aquela carga para dentro de campo de vez em quando. É porque quando tem um atraso salarial, isso eu falo em qualquer clube, tá? A responsabilidade, ela sempre vai para o jogador. Então, quando o salário está atrasado, ele tem várias responsabilidades que, de repente, ele deixou de arcar com elas, e ele chega lá e vê funcionários que não recebem, o que acontece? Naturalmente, ele se sente responsável por aquelas pessoas. Então, são vários fatores pequenininhos que, juntando um após o outro, se torna uma coisa muito grande. Então a pressão ela fica muito grande. Então o jogador já não está focado somente no treino e no jogo, ele está focado em várias outras coisas na qual não deveria estar. Então isso acaba afetando drasticamente o rendimento. Foi uma mudança, né, imensa, né, de um grupo que tinha salários atrasados para um grupo que está com tudo certinho. Sabe o que passa pela minha cabeça? Quando o Rafael Sobis falava assim, vocês não sabem o que a gente está passando. Eu acho que ele nem falava tanto de administração. Acho que ele falava exatamente sobre essas questões que o Rômulo colocou, de você chegar um dia para trabalhar e você tem uma condição financeira. Pô, o Rafael Sobis não tem problema nenhum ele ter isso. O cara tinha a Harley Davidson dele, dava um rolezinho com a Harley dele por aí. Os caras têm o carrão deles, absolutamente merecido, ninguém sabe qual é a trajetória de cada um para poder chegar onde chegou. O cara chegava na Toca da Raposa, aí imagina de repente aquela tiazinha que serviu o cafezinho, que serve eles, com salário atrasado e passando dificuldade em casa. Isso deve cortar o coração do camarada, sabendo que ele tem condições. E ele com salário atrasado, e não interessa se recebe muito ou se recebe pouco, se está com salário atrasado, ele está trabalhando, ele tem que receber. Certo? E aí ele ainda se disponibilizava a ajudar essas pessoas. Então, por isso que eu falo para todo mundo, para às vezes pensar um pouco também, com carinho um pouco nesses dois elencos terríveis que a gente teve. A crítica para o futebol vale, mas não vai lá ofender a pessoa, que a gente não sabe também o que as pessoas fizeram. Saiu agora no relatório que o Marcelo Moreno emprestou 20, 25 milhões para o Cruzeiro segundo, aí. Né, informações. E quebrou muita gente também, né? Porque a galera falava quando ele ia na televisão e falava do Cruzeiro, é marqueteiro. Aí o marqueteiro aí ajudando o Cruzeiro. E outra coisa, né? A gente que tem funcionário, por exemplo, se tiver atrasado, você não tem moral para falar nada. Nada. Se eu atrasar um dia de salário, eu nem lá na empresa não vou. Então você imagina para o treinador comandar, cobrar, exigir um empenho do cara que está com 3, 4 meses de salário atrasado. É impossível. Nós falamos disso no programa um dia, que eu coloquei aqui como é que o Pesolano estava trabalhando. Aí eu coloquei para a gente poder ver, né? O Pesolano mostrando para a galera, explicando como é que seria a condição. Eu falei, agora imagina o Filipão tentando colocar isso na cabeça dos caras. Imagina o Lucha falando assim, ó, então, meu filho, você vai marcar aqui. O cara olhava assim, pegava, olhava assim para a conta bancária. Muita gente dizia que o Filipão já deveria ter sido aposentado no futebol. Ele está no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense está indo bem, né? E tem também uma condição financeira equilibrada. Né? Então, o Filipão salvou o Cruzeiro da terceira divisão. Salvou o Cruzeiro da terceira divisão. Eu falava no Aterosport, merece um respeito. Ele e o Luxemburgo. Eles fazem um esforço enorme para depreciar a imagem do Filipão de forma nacional. O Filipão é muito bom. O Filipão tem uma história no futebol que merece respeito e que não é respeitado. É porque colocam nele só a conta do 7-1. Só que além do 7-1, o Filipão tem uma trajetória no futebol, no Chelsea, na seleção portuguesa, na seleção brasileira. Ele foi campeão mundial com a seleção brasileira, né? Vice-campeão da Eurocopa com Portugal. E 7-1 marcou. Mas nós do Brasil temos essa mania de só olhar o lado ruim. É verdade. Quando acontece o cara faz a vida inteira com é bom, uma escorregadinha que ele dá, a gente só lembra daquilo. É verdade. Né? Por isso que eu estou tendo muito mais calma para analisar o América esse ano, porque o América está na melhor fase dele, mesmo estando na zona de rebaixamento. Com isso, você já perdoou o Lisca, então? O Lisca, não tem raiva do Lisca, não, mas ele pisou na bola porque ele ficou no América igual ele está agora. Ele quer ir para o Santos, ele quer ir para o Vasco, ele quer ir para o Inter. Ele não concentrou no América. Não montou um time bom e deixou a gente apertado ano passado. E é muito engraçado, né? Porque o Lisca, quando foi para o Vasco, todo mundo dá aquela declaração, né? Esse time não deveria estar aqui na segunda divisão, que eu vou trabalhar, que a torcida é maravilhosa e tal assim. Aí depois vou para o Botafogo. Lisca agora está sendo cotado no Santos. E depois do empate Sport e Vila Nova de Goiás,
O treinador deu uma declaração à imprensa, porque até xixi jogaram nele. Os pernambucanos do esporte, achando que ele já estava saindo para Vila Belmiro. Fala, Lisca. Saiu o quê? Uma matéria no meio do jogo, por isso era essa reação toda. Eu estou aqui, eu sou treinador do esporte. Você não confirma que está acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador do esporte. Eu estou aqui falando pelo esporte. Essa notícia não procede. Então onde que veio a notícia? Tem que perguntar para De quem... Santos para cá. Então pergunta para lá, para quem deu a notícia. Tem alguma declaração de algum dirigente do Santos? Não, a notícia veio de lá para cá. Tem alguma declaração minha? Não tem. Tem alguma declaração do meu agente? Por isso que a gente está perguntando a você Então, mas se é verdade ou se não é. Obviamente que não. Você chegou a conversar com ele? Obviamente que não. Às vezes o cara fica encrencado, né? Porque o clube começa a sondar, a especular. Aí a torcida do Santos está brava porque não quer o Lisca, e a torcida do Sport está brava porque o Lisca iria sair para o Santos. Mesmo se tivesse negociado com o Santos, né, o Leopoldo? Mesmo se tivesse. O Golden Shower lá não é justificado em situação quase nenhuma. O que é que o homem fala no programa meio-dia? Não, os caras mijaram no copinho e jogaram isso, mas não usa outra. Não, mas é muito triste isso. É toda a falta de respeito que a gente está vendo no estádio de futebol. Eu quero ver os torcedores, igual fizeram, né, com o cidadão que jogou copo nos reservas do Novo Horizontino. Entregaram. Aí agora, na hora que o cara tá jogando copa pra cima, tá fazendo ali, ninguém entrega? É o que o Gão falou. O pessoal acha que passou do portão do estádio, eu posso fazer qualquer coisa. É outra lei, E se eu não fizer, eu sou Nutella. E aí você que acha, imagina seu pai, de repente, erra no trânsito lá, o cara abre o vidro do carro dele e joga um xixi, porque pela sua regra pode. Aí quando é em você, dói um pouco mais. Então, muito respeito ao profissional, ao Lisca aí, sem Golden em situação. Aí eu vou te falar, se eu fosse o Lisca, eu saía. Porque time de futebol também não tem respeito nenhum pelo treinador, é quem paga mais. Então, igual tira do América, tira do outro, né? Porque é a vida dele. Se ele perder mais 3 no esporte, eles mandam ele embora. Manda. Então, olha o lado dele, cada um olha o seu lado e deixa o pau quebrar. Você para de fazer estatística. Se você perder mais 3, o que acontece? Porque se ganhar se perder mais 3, o Fael Fael dá um beijo nele. Para com isso. Classifica a Série B. Depois desse 0-0 entre Sport e Vila Nova de Goiás, vamos botar a situação. Cruzeiro absoluto na liderança, Gão, 41. Sport Vila Nova foi um jogo de doer os olhos. Eu acompanhava lá o Sport Vila Nova, assistia também o Palmeiras com o Cuiabá. O Vila Nova é engraçado, né? Tá na lanterna, só fez até agora 14 pontos, 0-0 na Ilha do Retiro. E o jogo não foi tão fácil assim para o Cruzeiro aquele dia, né? Era para golear, né? Essa turma aqui de baixo, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade com o CSA, principalmente porque o CSA é motivado pelos últimos resultados também com o Cruzeiro, mas está com a corda no pescoço. Então, enfrentar essa turma aqui, ó, às vezes é muito mais difícil que jogar com essa galera aqui, porque essa galera aqui vai ter um jogo de mais qualidade. A gente viu um bom jogo entre Cruzeiro e Vasco. Apesar do resultado, foi até um bom jogo entre Cruzeiro e Bahia. Grêmio e Cruzeiro também mostraram um bom jogo para o pessoal. Ou seja, aqui você vai ver, de repente, a partida sendo um pouco mais igual. Aqui os camaradas vão dar a vida, vão colocar o coração no bico da chuteira. Principalmente porque imagina um Guarani cair para a Série C, uma Ponte Preta cair para a Série C. O Náutico, né? Um Náutico. São equipes tradicionais, né? Com o máximo respeito ao Vila Nova e ao CSA, mas a gente fala pelo que a gente já viu essas equipes fazerem dentro do cenário do futebol, né? E o Cruzeiro mantém essa vantagem aqui sobre o segundo colocado e também sobre o quinto colocado, que é muito bom. 25 pontos tem o Tombense e está sendo prejudicado? Muito prejudicado. Muito prejudicado. E a gente tem que destacar, né, Léo? Um time que foi muito mal no Campeonato Mineiro, consegue corrigir rapidamente os erros, porque é muito difícil. Para Atlético, América, que estão numa situação financeira melhor, é até mais fácil corrigir os erros. Você vai no mercado para um Tombense, gente, corrigir os erros tão rápido assim e ainda ser prejudicado. Parabéns, é o último jogo do turno aqui, parabéns pro Tombense. E deixa eu falar uma coisa sobre o Tombense, minha última participação nessa questão. A última participação? O Tombense, não, nessa vai questão. embora? Você está saindo mais cedo? Nessa questão. O que acontece é o seguinte, o Cruzeiro empatou com o Tombense jogando lá. E muito torcedor falou, Gão, que absurdo, empatar com o Tombense. E eu fiz uma crítica ao Tombense no final do Campeonato Mineiro e falei que ele precisava melhorar o futebol pro Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro jogou contra um Tombense que também estava ainda se construindo e o Cruzeiro chegando com muitos reforços. Olha a campanha do Tombense. É sobre isso que eu estou falando. A nossa campanha dentro de casa é que tem que ser a perfeita, a sensacional, aquela que não pode ter reclamação, não pode perder ponto dentro de casa. Verdade. Certo? E aí, no final do ano, garantindo o acesso,
tem que ter cobrança sobre a diretoria para a reformulação do elenco e, no momento, apoiar os caras que estão jogando.